Qual a cor original da humanidade? Adão era preto, branco ou tinha uma outra cor? Antes que você me pergunte que diferença faz saber se Adão era preto ou branco, eu quero te lembrar que as especulações acerca da cor de Adão surgiram não apenas da curiosidade humana ou do orgulho racial. Na verdade, essas discussões faziam parte do propósito de apresentar a Bíblia como algo relevante, o cristianismo como algo viável. E para isso, era necessário conciliar a grande diversidade racial no mundo com a história de Adão. Eu vou tentar explicar. Com a expansão marítima europeia, a partir dos anos 1500, as pessoas começaram a perceber que a grande variação racial entre os povos representava uma ameaça real à autoridade da Bíblia, que ensina que todas as pessoas são descendentes de Adão. Na verdade, todo o sistema doutrinário cristão, baseado na queda de Adão, na transmissão do pecado aos seus descendentes e na redenção por meio de Jesus, para que fosse aplicável a toda a humanidade, requeria que todas as pessoas do planeta fossem descendentes de Adão. Por outro lado, algumas pessoas achavam essas diferenças tão gritantes que começaram a apresentar outras explicações não compatíveis com a palavra de Deus. Mas foi durante a era do Iluminismo que as discussões ganharam força quando as pessoas tentaram apresentar uma explicação convincente acerca da diversidade racial no mundo. Algumas opiniões foram as seguintes. Ebenezer Sibley, por exemplo, como um autor iluminista europeu, supôs, obviamente, que Adão era como ele mesmo. E ele disse, nós devemos considerar os brancos como a raça a partir da qual todas as outras brotaram. Adão e Eva e seus descendentes, até a época do dilúvio, eram brancos. Na primeira era do mundo, não havia nação negra sobre a terra. Sibley acreditava que os primeiros habitantes da África eram brancos e tornaram-se negros como consequência da ação do clima ao longo de sucessivas gerações. Ao mesmo tempo, outras pessoas entendiam que uma cor intermediária, parda, era mais lógico, isso era mais compatível com a maneira iluminista de pensar. Veja, por exemplo, a opinião de John Mitchell. Ele diz que uma cor intermediária, morena, encontrada entre os asiáticos e os nativos americanos, foi a pele original da humanidade. Na mesma linha de pensamento, Martin Delany, um autor americano, disse o seguinte, é aceito entre linguistas que a palavra hebraica Adão significa vermelho. E é uma crença bem estabelecida que o nome do homem original foi tomado da sua pele. Sob essa hipótese, nós aceitamos e acreditamos que o homem original foi Adão e que a sua pele era da cor da argila, mais parecida com a pele mais clara dos índios nativos americanos de puro sangue. Ao mesmo tempo, começou a surgir entre a comunidade médica da era do Iluminismo a opinião respeitada de que o primeiro homem havia sido negro. Veja, por exemplo, a opinião de John Hunter, o celebrado médico escocês, que disse: onde há um membro de uma espécie, de um tipo específico, totalmente preto, todo aquele grupo havia sido originalmente preto. Olhando para a humanidade, Hunter observou que poucas pessoas eram perfeitamente brancas. James Pritchard, um dos principais geneticistas do século XIX, detectou 3 tonalidades principais de pele entre os seres humanos: melânico, que é o preto, albino e o amarelo. De acordo com Pritchard, melânico é a tonalidade prevalente entre a maioria da humanidade. Essa cor pode ser vista como a tonalidade natural e original da humanidade. Mas e a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus sobre a cor original da humanidade? De acordo com a Bíblia, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva, por meio de Noé e a sua esposa, e os seus 3 filhos e a respectiva esposa de cada um deles, os únicos sobreviventes do dilúvio universal. O livro de Gênesis apresenta com um certo grau de detalhes as linhagens dos descendentes de Noé, mas não é feito qualquer menção da cor de cada uma dessas pessoas. O assunto simplesmente não é abordado. Uma das poucas exceções da invisibilidade do tema raça e cor nas Escrituras aparece no livro de Jeremias, no capítulo 13, no verso 23, onde é dito: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo
as suas manchas. A insignificância final do tema aparece no Novo Testamento, no livro de Atos, onde está declarado que Deus fez de um sangue todas as nações dos homens para habitarem em toda a face da terra. Portanto, a Bíblia não faz diferença entre cor quando menciona as pessoas de carne e osso que descreve. Na Bíblia, as pessoas são diferenciadas não pela cor da pele, mas pelo caráter que possuem. São os teólogos, filósofos, ideólogos, antropólogos que introduzem significados raciais às Escrituras Sagradas. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia não diferencia as pessoas com base na cor, a Bíblia fala sim com muita clareza que todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. A Bíblia fala que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. A Bíblia fala assim, lá em Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28, que todos nós, por meio de Jesus Cristo, somos considerados filhos de Deus. E, portanto, não há mais judeu ou grego, não há macho nem fêmea, não há escravo nem livre, porque todos somos um e herdeiros de todas as promessas que o Senhor Deus fez aos seus filhos. Mas, acima de tudo, a Bíblia diz que lá no céu haverá uma grande multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestindo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O grande motivo de orgulho não deve ser a raça a qual você pertence, mas a certeza de que você também fará parte dessa grande multidão. Você acha que esse vídeo será interessante para outras pessoas? Então, compartilha com seus amigos, aproveita e já se inscreve no canal e não esquece de colocar o seu comentário, dar a sua opinião. Eu quero saber o que você está pensando.